Nosso boa noite, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nesse Caminhos para Cristo, programa que pretende todas as segundas-feiras às 19 horas edificar vidas. E hoje teremos mais uma pessoa muito importante, um pastor muito importante que vai falar conosco e nos edificar. E eu não posso deixar de entregar um abraço da minha mãe, tá? Senão depois chega em casa, puxão de orelha. Sua mãe é uma pessoa maravilhosa e conheço há muitos anos Dona Antônia, lá no Otávio Pécora, né? Conheço a família, conheço o outro irmão dele, pastor. Onde está o outro irmão, pastor? Está aqui em Campo Grande. Está aqui em Campo Grande? Tá. Preciso vê-lo. Sim, vamos trazer ele aqui para a gente conversar com ele também. Uma benção, profeta, viu, pastor André? Amém. O homem é profeta e vou te dizer uma coisa, grandes revelações sempre para edificar vidas, isso é a coisa mais importante. Um abraço da Dona Antônia. Amém. Olha que eu estou com saudade dos salgadinhos dela. É bom, domingo eu fui lá comer o pastelzinho. Você não me convida? Na próxima você pode me convidar, irmão. Nós vamos lá. Muito bem, mas vamos lá com o texto, né, de Tiago 5:16. Que coisa linda esse texto. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sairais. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Que maravilha, pastor. Como que o senhor pode dizer para nós a respeito desse tema que nós vamos falar sobre hoje, sobre esse tema baseado nesse texto, o falar das dores e o processo de cura? Excelente. Como que funciona isso? Tiago, quando ele escreve esse texto, pastor, ele nos ajuda muito a compreender o que é o perdão e o que é a cura. O que às vezes acontece muito no aconselhamento pastoral? Às vezes a pessoa ela teve uma vida não muito agradável diante do Senhor, cometeu coisas que não foram muito agradáveis, ela pediu perdão a Deus, mas ela não se sente perdoada. E muitas vezes no processo do aconselhamento a gente percebeu que não era a ausência de perdão, mas era a cura que faltava, né? E à medida que ela ia falando, ia compartilhando, aí ela conseguiu se apoderar da cura. Então, quando a gente fala em expressar as nossas dores, é isso. Tiago ele está falando específico sobre pecados, quando a gente transgride, né? O termo grego traz a ideia de você transgredir algo, mas esse mesmo princípio é aquilo que Freud usa, Carl Roger usa, Kleinbell usa na área do aconselhamento para a cura pela fala. Então você vê um texto escrito há quase 2000 anos atrás que já ensinava para nós cristãos a como obter a cura. E para isso precisamos falar. Termos perdão, oramos, pedimos perdão a Deus. Mas pastor, para ter cura, aí a gente vai ter que sentar e conversar e abrir o coração. E é tanto uma cura, às vezes, de algo que eu transgredi, quando transgrediram comigo, né? Então o Tiago ele nos ajuda muito a compreender isso. A pessoa tem que se abrir, né? Deixar com que Deus use o outro, por isso que é uns aos outros, né? Isso. Não é apenas o confessar pelo confessar, como se eu quisesse tirar uma culpa, Perfeito. Mas sim de ser tratado, né? Pastor, eu queria saber por que esse tema tem um preconceito tão grande dentro das igrejas. Dois motivos muito sérios. O primeiro é fruto de uma teologia que ensinou por muito tempo que cristão não sofre. Então, se eu não sofro, eu não tenho do que falar de dores. Parece que as pessoas nessa parte da teologia esqueceram de ler João, né? 16:33. Jesus falando: tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o primeiro ponto é essa teologia. E é uma teologia que às vezes as pessoas acham que ela só está na teologia da prosperidade, mas não. Esse é um dogma que faz parte de vários tipos de teologia. Às vezes pessoas com uma perspectiva calvinista, arminiana, têm esse conceito, né? Só que isso é fruto muito mais de um aspecto social, onde eu não quero ouvir a dor do outro e eu coloco isso. E a outra situação também é que quando surge a parte terapêutica ali da psicologia em 1887, ali com Wurtz, e quando nasce a psicanálise em 1892 com Freud, há um ataque muito forte à teologia e à igreja. Então, os teólogos, os pastores da época também atacaram esse tipo de tratamento, né? Atacavam. Então, por um lado, você tinha Freud falando, né, que havia uma neurose por parte dos cristãos,
E por outro lado, você via ali os cristãos, os padres, os pastores, os teólogos, né, atacando também. Então a gente tem essas duas perspectivas que gera esse mal-estar e essa dificuldade até hoje de se falar a respeito disso. Os dois acabaram dificultando, né? Cada um na sua proporção, dentro da sua ideologia, se apropriou, né? A ciência, de uma certa forma, quis se apropriar disso. E a religião tinha que trazer isso à tona, tinha que ser... Sim. Né? Mas ele deixou também... Uma pessoa que vai somar muito nisso, pastor André e pastor Maurício, é o Bolzen. Em 1924, Bolzen, depois de ter sido internado 3 vezes em um hospital para tratamento mental, ele percebe que a igreja estava negligenciando o cuidado das emoções, né? E aí ele começa no seminário lá nos Estados Unidos, juntamente com outros médicos, a tratar desse assunto. Hoje, essa perspectiva do aconselhamento pastoral é fruto da construção de Bolzen, né? O que é o aconselhamento pastoral? É você pegar princípios bíblicos fundamentados no conhecimento da psique humana. Então, assim, aconselhamento pastoral não é falar que tudo é pecado. Aconselhamento pastoral, meu querido e querida irmã, se por acaso alguém de alguma forma te aconselha falando só sobre pecado, talvez essa pessoa não compreenda o que seja, tá? Mas o aconselhamento pastoral, ele está vinculado a isso, a você tratar dos aspectos emocionais utilizando dos princípios bíblicos, mas sem espiritualizar todas as coisas. Muito bem, quando o apóstolo Tiago diz, confessai vossas culpas. Interessante, né? Uns aos outros. Exato. Vossas culpas, uns aos outros. Quer dizer que nós devemos contar para as pessoas nossos pecados. Isso. Exato. Para quem nós temos confiança. Isso. E diz mais, para que sareis. Exato. Como que funciona essa orar um pelos outros, as nossas culpas, confessar, Perfeito. para que sarar a nossa culpa, sarar o nosso eu, ou sarar realmente os problemas de saúde que nós temos que enfrentar no dia a dia? Aí entra naquele tema, pastor, que o senhor manja muito, que é o discipulado. O senhor até deu aula lá no seminário sobre isso. Tiago, ele fala para confessarmos as culpas uns aos outros e a oração de um justo. Porque às vezes a pessoa acha que o Tiago está falando que é para a gente falar para qualquer pessoa. Por que às vezes tem pessoas que falam e não são curadas? Falam para a pessoa errada. A Bíblia fala que pelo fruto se conhece a árvore. Então, se você percebe alguém que tem uma caminhada não muito agradável, talvez você tenha que repensar. Mas o processo da cura é exatamente isso. Quando eu falo da minha dor, eu estou colocando ela para fora. E é nesse processo que a cura acontece. Porque aquilo que Davi vai falando, né, que enquanto ele se calava, o pecado que ali estava o adoecia. E às vezes tem casos que a gente percebe que não foi nem pecado que a pessoa cometeu. Alguém fez o mal para ela, alguém que às vezes sofre um tipo de abuso, por exemplo. Enquanto ela não fala desse abuso, ela só adoece. E é exatamente isso. À medida que eu vou falando, eu vou dizendo o que eu senti, eu vou dizendo o que eu passei, eu vou falando das coisas que fizeram comigo, né? A pessoa foi humilhada, a pessoa foi envergonhada, a pessoa foi traída. Esse processo de falar daquilo que ele sentiu, daquilo que ele passou, gera cura. Por isso que nem sempre a pessoa precisa de uma terapia, né? Esse processo bíblico do discipulado, a própria igreja, ela é um ambiente de muita cura, né? O que a igreja precisa proporcionar? Um ambiente saudável, onde eu tenho pessoas de confiança, onde eu posso abrir meu coração. Por muito tempo, a psicologia surge em 1887, a psicanálise em 1892. As pessoas não tiveram problemas emocionais só nessa época. Quem é que tratava das questões emocionais? Eram os filósofos, eram os teólogos, né, os padres, os pastores, e era nessa questão de falar da confissão que era muito feita. O cristão, por que o senhor acha que ele precisa dessa cura emocional para os cristãos? Por que o cristão precisa da cura? Muitas vezes nós desenvolvemos comportamentos que é válvula de escape, né? Às vezes a pessoa fala bem assim, eu já me converti há anos, mas ainda continuo tendo o mesmo comportamento.
O que é esse comportamento? Vamos pegar a pessoa que bebe. Ela se converteu há muito tempo, mas ainda ela está apregoada, a vida dela sempre está assim, envolvida na bebida. Essa bebida pode ser a válvula de escape, né? É a maneira como ela lida, em vez dela às vezes fazer o uso de algum medicamento, né? Ela usa, né? E aí quando o cristão vai e cuida das suas emoções, a bebida que ele tanto bebe não faz mais falta. Porque muitas vezes ele só bebia para esquecer do quê? Dos problemas. Quantas vezes em aconselhamento você ouve cristão falando: ah, mas eu bebo para esquecer dos problemas. Ou às vezes a pessoa, questão emocional, né? Ela sempre termina um relacionamento, vai para outro, termina um relacionamento, vai para outro. Aí você começa a tratar da emoção da pessoa, você percebe que é um sentimento de vazio, né? Há ocasiões, você pega, por exemplo, adolescente, namorador, namora todo mundo. E aí você provavelmente ele tem... Tá buscando alguma afirmação nisso tudo. Mas aí qual que é o nosso erro como adulto? Às vezes é chegar e rotular esse adolescente e a gente não para ouvi-lo. E já teve casos que a pessoa era rotulada, na hora que ela veio para essa ajuda e ela conseguiu compreender o que ela buscava nesses relacionamentos, ela mudou totalmente. Foi, né? A cura, né? Foi a cura. E aí ela foi falando e foi sendo curada. Porque estava ligado ao pecado que seria ele ter várias pessoas, mas o pecado, na verdade, era uma parte daquilo ali, né? O problema estava antes disso. E é interessante, pastor André, porque Tiago, lá no capítulo 1, ele vai falar sobre como que é o processo do pecado. Que primeiro vem a nossa concupiscência, algum desejo que nós temos. E uma vez, porque aí é o processo da tentação, e uma vez consumado gera o pecado. Sempre seremos tentados nas nossas necessidades. Ele já não vê o pecado direto, né? Ele vem rodeando, exato, põe a mesa. Exato. Por isso que a cura das emoções é tão importante. Porque assim, Jesus, quando ele foi tentado, e que bom que Jesus foi tentado e está mostrando na Bíblia, porque ser tentado não é pecado, né? Não é o problema, mas é ceder a isso. Ele foi tentado nas suas necessidades. Então, se você tem passado, né, os irmãos e as irmãs que estão nos ouvindo, você tem passado por algumas situações emocionais, verifica as suas necessidades. Não fique rotulando apenas o seu comportamento, mas tenta entender o que te leva a esse comportamento. E aí você busca o seu líder, seu pastor, né, aquela pessoa que tem te discipulado, mentoreado a sua vida, porque provavelmente muito desse comportamento está vinculado a alguma necessidade que você tem e você tenta nutrir dessa forma, né? Por exemplo, todos nós temos a necessidade de prazer. Só que como é que a pessoa ela nutre o prazer dela? Tem pessoas, por exemplo, né, que vai muito pro videogame. E quando você está ali no game, ele libera vários hormônios ali para você que te dá toda uma sensação de prazer, né? E aí a pessoa também vai desenvolvendo outras coisas que podem levar a isso. Então nós temos que identificar o que é e descobrir formas mais saudáveis de nutrir essa nossa necessidade. Pastor, me fala sobre doenças psicossomáticas, que hoje em moda, hoje a depressão é uma doença. Sentimento de culpa, a pessoa se sente culpada por alguma coisa que fez, não consegue se perdoar, conforme o senhor já explicou, mas isso pode trazer problemas de saúde sérios. Exato. Não é? Gostaria que o senhor explicasse isso. E também no relacionamento, nas doenças infantis de crianças, jovens e adolescentes, que não é praticamente depressão, mas é uma doença de ausência de carinho, de amor e afeto dos pais, e que acaba afetando a criança, inclusive nos estudos, etc. Exato. Fehring, na psicanálise, ele vai falar, vamos começar pelas crianças, dessa necessidade de acolhimento materno. Essa ausência, essa falta, gera no ser humano a melhor sensação bíblica para trazer é a sensação de abandono. E nessa sensação de abandono, aí tem um outro termo que é muito utilizado, o ideal do eu, o ser humano ele não consegue se identificar como tal, né? Então, quando a gente vai para a questão da família, a questão dos pais, a Bíblia é a Bíblia, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. A Bíblia fala o que? A criança, aquele primeiro momento ali. Só que muitas vezes a gente distorce esse texto e acha que ele está falando apenas de doutrina de igreja. Nós temos que lembrar que esse texto foi escrito no Velho Testamento. A ideia bíblica não é uma questão de doutrinação. É uma ideia de você viver com Deus. Oral, né? Exato. É uma educação para a vida.
né? Então, quando os pais recebem ali a herança do Senhor, que são os filhos, nesse primeiro momento precisa investir nisso, precisa cuidar disso. E isso fará com que esse adulto tenha uma vida mais saudável. Aí quando a gente vai, por exemplo, para a depressão, eu tenho até um texto que eu gostaria de ler com os amados, está lá em Colossenses, capítulo 3. É um texto que muitas vezes assim a gente não se atenta às profundidades, né, e a dimensão daquilo que a Bíblia nos ensina enquanto pais, enquanto adultos. Colossenses 3, 21 vai dizer assim: Pais, não irritei os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. O termo grego utilizado para o desânimo é a paixão pela vida. O que acontece muito? Há um termo que a gente usa na psicanálise que é a expectativa narcisista dos pais. Quando os pais, eles colocam muita expectativa nos filhos. E isso é comum, né? O pai, quando tem um filho, geralmente ele projeta algumas coisas, ele sonha, né? Que às vezes ele não conseguiu cumprir, ele passa para o filho, né? Então assim, você investir no seu filho é saudável. Agora, qual é o problema? É quando eu coloco muita expectativa da minha vida, tipo assim, eu não fui tal profissão, então meu filho vai ser tal profissão, né? Eu não consegui estudar até tal lugar, né, eu estudei pouco, meu filho vai ter que estudar até tanto. Você incentivar os seus filhos aos estudos, tudo isso é muito bom. Mas tome muito cuidado para você não pesar. Porque quando a gente fala dessas doenças psicossomáticas, as psicopatologias, a depressão, por exemplo, ela é fruto de ansiedade, ela é fruto de medo, de preocupação e apreensão. Semana passada teve uma notícia de alunos do ensino médio lá em Recife que teve uma síndrome, assim, uma crise de pânico coletiva. 26 alunos, o SAMU teve que atender, né? Essas questões emocionais hoje na adolescência está muito forte. Esses 2 anos que eles não participaram da escola, tiveram até dificuldade no aprendizado, vai exigir dos pais, vai exigir de nós enquanto adultos, uma maturidade para poder ajudá-los, até para eles não sofrerem mais ainda com essa situação. Pastor, o senhor colocou que o processo de cura, ele não está ligado só no pecado que eu cometi, mas pecado de terceiro que foi cometido contra mim ou contra alguém que eu trouxe isso para mim, né? Sim. Me parece que quando alguém faz algo para mim é mais difícil de eu ser curado, né? Do que quando o meu pecado. Exato. Porque o que acontece, pastor André? Quando é algo que eu faço, envolve a minha reflexão. Quando é algo que alguém fez a mim, e quando eu perdoo essa pessoa, significa que tudo aquilo que eu tinha, que me dava o direito de cobrar algo dessa pessoa, ou até mesmo alimentava, tem muita gente que às vezes é movida pelo ódio, né? Pela vingança. O ódio e a vingança são grandes combustíveis utilizados. Ele não quer abrir mão do ódio. Exato. Porque assim... Não quer nem ser curado, não quer abrir mão. É como se eu fosse bobo ao perdoar alguém que me ofendeu. Sim. Entende? É como se falasse, não, mas a pessoa me fez mal, vou esperar ele vir pedir perdão para mim. Só que qual é o problema disso? Enquanto eu espero essa pessoa vir pedir perdão a mim, e talvez ela nunca o faça, é eu que perco. É a minha energia emocional que vai se esvairindo, né? Eu já não consigo acreditar na graça de Deus. Quando às vezes eu faço mal a alguém, eu me justifico, a pessoa fez mal a mim também. Quer ver uma coisa que ocorre muito? As pessoas chegando e falando assim, mas quando eu era mais novo fizeram isso comigo, né? E aí a pessoa ela reproduz aquela prática ruim, mas é porque ela às vezes não perdoou quem ela deveria ter perdoado, ela não colocou diante do altar. E o perdão é uma dádiva, pastor. Quando a gente perdoa, a gente libera sobre a nossa vida um recomeço, né? Sim, tira de mim, né? Exato. E muitas vezes a gente fica... O apóstolo Paulo era muito claro, deixando as coisas que para trás ficam. E assim, o perdão nunca é a favor de quem eu perdoo. O perdão não é para favorecer quem me fez o mal. O perdão é para me favorecer. O perdão é porque só eu tenho esse poder de romper essas algemas e seguir a minha vida. É aquilo que o apóstolo Paulo fala, deixando as coisas que para trás ficam.
prossigo para o alvo. Então o perdão, quem está passando por essa situação, não pense que você vai favorecer alguém a não ser você mesmo. É você que vai ser favorecido, porque isso você vai deixar diante do altar de Cristo. Pastor, tem pessoas que dizem assim, né, pastor André? Eu perdoo, mas não esqueço. Mas se perdoar e não esquecer, como que vai perdoar, né? Exato. Deus perdoa e deixa no passado, some, desaparece tudo, né? Como que funciona essa então, técnica? É que às vezes as pessoas, assim, ela esquecer, a gente não tem esse poder, né? É só Deus que consegue jogar no mar do esquecimento e esquecer as coisas. Mas então, o que significa essa questão do perdoar e esquecer? Não é que você vai esquecer o que a pessoa te fez, mas é que todas as vezes que você lembrar, você já não vai ter desejo de vingança. E você vai perceber que você vai lembrar bem menos. Por que muitas vezes eu quero lembrar, pastor? Porque daí eu tenho justificativa de tratar mal o pastor André. Porque como eu fui tratar do mal por outras pessoas, não, o pastor André vai ter que aguentar, porque eu passei por isso e tive que aguentar. Mas a partir do momento que eu perdoo quem eu devo perdoar, aí a minha atitude já não se justifica, né? Então, quando a gente fala de esquecer, é isso. Eu não posso mais usar isso a meu favor. Perdão é deixar quieto. Você vai lembrar? Vai lembrar, né? Mas eles falando, eu já perdoei, já deixei no altar. E lembrando-se que você não poderá mais usar isso como desculpa, como justificativa. É que as pessoas gostam de ter uma justificativa. Gostam de ter uma justificativa. Eu passei por isso. Mais fácil, é mais fácil, mas atrapalha. De você. Pastor, a Bíblia fala sobre situações que podem nos trazer problemas emocionais. A Bíblia relata alguma coisa? Sim, tem uma coisa, um texto lá em Provérbios. Eu gosto muito de olhar essas questões emocionais do Antigo Testamento, porque às vezes a gente fala assim, não, o Antigo Testamento é tempo da lei, mas é o tempo que a gente vê mais graça, né? O Antigo Testamento, ele é escrito na língua hebraica. A língua hebraica é uma língua mais romântica, né? É uma língua mais sentimental. A língua grega, que é o Novo Testamento, que é tempo da graça, já é uma língua mais técnica, né? Você vê, para falar da lei, Deus usa uma língua mais emotiva. E para falar da graça, ele usa uma língua mais técnica. E aí é um texto, lá em Provérbios, que ele vai nos ensinar o seguinte. Provérbios 13, 12. Amado, anota aí onde você está nos ouvindo, seja na sua casa, no carro, indo para faculdade, mas anota esse texto para você refletir e depois orar a respeito. Provérbios 13, 12 diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Quando ele fala adoecer o coração, ele não está falando de um problema cardíaco. Sim. Ele está falando de questões emocionais. Questões emocionais, né? Exato. Ele está falando aqui, por exemplo, de uma ansiedade, né? Sabe? Aqui ele está falando de coisas que adoecem a nossa alma. E quantos crentes, quantos cristãos, quantas pessoas que amam o Senhor Jesus, que têm orado por algumas coisas que não estão acontecendo, e você vai ficar com o coração entristecido. A Bíblia diz que isso acontece, né? E ele continua: mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Então, amado, se de alguma forma você tem orado ao Senhor e alguma coisa não tem ocorrido e você sente uma certa tristeza sobre isso, é essa situação que está acontecendo contigo. Você deseja algo que não está acontecendo. É importante você falar com Deus sobre esse sentimento. Assim também como é muito importante você buscar o seu pastor. Lembra que o texto fala que a gente confessar nossas culpas uns aos outros? Então nada é sozinho, amado. A gente não encontra cura sozinho, pastor. Deus não fez o homem para ficar só, né? Ele criou lá Adão e falou: não é bom que o homem viva só. Muitas vezes nós queremos encontrar cura para a nossa alma sozinho. Tem coisas que você vai orar e vai estar resolvido. Mas tem outras coisas que você vai sentir em Deus que você vai precisar de ajuda. Com essa pandemia, muitas pessoas perderam entes queridos. Pessoas que oravam, crentes, cristãos, jejuando, e Deus recolheu. Pessoas ficaram muito tristes, ficaram muito sofridas. E nós, enquanto conselheiro cristão, enquanto pastores, precisamos acolher essas pessoas, né? Dizer para elas como que essa caminhada em Cristo funciona. Que há momentos que Deus ele vai responder aquilo que estamos clamando, mas há momentos que por amor àquela pessoa, Deus vai recolhê-la, né? E entender que esse processo do luto é um processo de sofrimento. E eu acho tão legal quando Salomão escreve isso,
para que a gente não espiritualize tudo. Então, assim, você perdeu alguém, você vai sofrer, mas não sofra sozinho, né? Busque ajuda, tente entender em Deus todo esse processo. Sozinho você não vai conseguir passar pelo processo de luto. Sozinho você vai ficar chateado. E tem uma coisa que eu aprendi e que ajuda muito, é assim: Deus aguenta a nossa tristeza, Deus aguenta a nossa decepção. Então você pode chegar e falar assim para ele: Deus, eu orei, eu criei que o Senhor ia curar meu pai, a minha mãe, meu irmão, minha irmã, e o Senhor não curou. Porque só tem crise de fé quem tem fé. Você nunca vai ver uma pessoa cética tendo crise de fé. Então, se você passa por alguma crise de fé, é porque você crê. Por que Jó estava no conflito? Porque ele acreditava, ele cria. É ele que fala: eu sei que o meu Redentor vive, né? Então, nesse processo todo de perda, nessa questão às vezes econômica que você está atravessando, algumas coisas não estão ocorrendo na tua vida, não passe por esse processo sozinho. Busque ajuda, converse, ore com alguém, porque a solidão só te atrapalha a ver a glória de Deus. Muito bem, estamos no finalzinho. Alguma pergunta, outra, pastor André? Eu só queria colocar que em off nós estávamos conversando referente à felicidade não exclui o sofrimento, né? Porque o sofrimento ele é inevitável. Eu queria saber, pastor, que dentro das nossas emoções, raiva, tristeza, né, medo, existe também a felicidade e o amor. E é muito comum nós olharmos para uma pessoa e ter um excesso de felicidade e muitas vezes ali dentro aquela pessoa está precisando de uma cura. Sim. Né? Como que a igreja, ou os líderes, ou os responsáveis conseguem detectar? Existe algum gatilho, existe algum processo? É mais difícil a pessoa, porque ela tenta maquiar, né? Como Exato. que funciona essa forma que muitas vezes as pessoas usam, né? Detectar isso de forma assim solta na igreja, ali naquele convívio, é um pouco mais difícil, porque a pessoa ela vai fazendo isso de tal maneira que quem olha parece até algo natural. A gente consegue identificar isso às vezes no aconselhamento, no atendimento, no gabinete, né? Se aproximando. E aí tem uma coisa muito delicada, pastor, que aí faz parte da psique humana, que isso ela desenvolveu um mecanismo de defesa. É como se ela colocou de certa maneira um andaime para que ajudasse ela a suportar a outras coisas. Então a gente não pode tirar isso enquanto outras estruturas não estiverem bem elaboradas, né? E como é que a gente faz? Amados, é exatamente o que Tiago fala, é ouvindo, é identificando, né? Porque as pessoas elas têm dificuldade de reconhecer as dores, e às vezes elas vão camuflar esse sentimento de dor através dessa, vamos colocar dessa forma, dessa alegria exagerada, né? Mas que isso só vai ser perceptível no contato, junto. E é por isso que a Bíblia fala sobre o pastor que ele está ali, ele sente o cheiro da ovelha, né? Se a igreja é muito grande, você não consegue cuidar de todos, então proporcione aos seus líderes ferramentas, treinamentos, para que eles possam ter esse cuidado emocional. Sim. Porque isso é só no convívio. É no convívio que você consegue perceber isso, e não é algo que você vai mudar. Você não vai chegar e vai confrontar a pessoa dizendo: olha, essa sua alegria não é verdadeira. Porque é o único alicerce que ela tem. Exato. É o que o senhor falou, né? Exato. Daí você vai acabar tirando. E aí a pessoa pode tudo. entrar numa situação um pouco pior ainda. Piora, né? Exato. Mas é o convívio, é o ouvir, é o orar junto. E a pessoa confia. Aí ela chega e fala: pastor Maurício, preciso te falar uma coisa. Pastor André, às vezes preciso ela te estava falar. Esperando aquela pessoa há anos, né? E nem sabia que ela estava esperando alguém para... Por isso que esses textos que vocês trouxeram de Tiago, ele é tão rico. A oração de um justo. É alguém que ama. É alguém que quer ver o crescimento, não é alguém que está interessado na fofoca. Né? E vem o resultado. E vem. Pastor, muito obrigado. Que aula que tivemos que hoje. Bênção. Para voltar, né? Voltar para falar sobre aconselhamento, sobre as suas áreas aqui. Vários temas. Né? E também sobre assuntos importantes aqui. Família, né? Casais. Muito importante. Pastor Robson Júbrica de Campos, suas considerações finais, depois a oração final. Amém. Amado, olha, Deus ele te ama muito, ele te fez com um propósito. A Bíblia é muito clara em falar que eu e você, pastor Maurício, pastor André, fomos criados à imagem e semelhança dele. Se você precisa de ajuda emocional, se permita isso.
converse, não vença esse preconceito, né? Lá em Lucas 16 vai falar que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Nós não podemos ser imprudentes com o nosso cuidado emocional, então busque ajuda, né? A última fala que eu quero falar com os amados é: cuide do seu emocional, para que você tenha um espiritual na plenitude de Deus. Amém. Oração. Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos por esse momento e sabemos que o Senhor ama cada irmão e irmã que está compartilhando, que o seu Santo Espírito possa tocar em seus corações, que a sua graça possa estar envolvendo a vida deles, que aqueles que precisam de ajuda, de conversa, possam se abrir a isso. E também, Pai, aquele que o Senhor tem uma vocação, que o Senhor tem chamado para serem pastores, para serem discípulos, para serem conselheiros, que eles digam sim ao teu chamado de cuidar de almas, de cuidar das emoções, de cuidar do espiritual, e que a tua graça a cada momento possa estar envolvendo as nossas vidas. Sim, e é em Cristo Jesus que oramos e a ti nos consagramos. Amém. 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 Glória a Muito Deus. bem, o nosso agradecimento aos nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas que sempre, todas as segundas-feiras, nos acompanham no Caminhos para Cristo. Na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, estaremos com um novo programa. Tenham todos uma boa noite e fiquem na paz de Jesus.